Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 39. Capítulo 397. No final, ainda era tarefa dele resolver. Yan carregava Tsunade com a intenção de levá-la para casa para descansar. Mas pouco depois de saírem do restaurante de churrasco, um agente da Ambu apareceu. Senhor Conselheiro, um enviado de Komogakure visitou secretamente a vila e deseja vê-lo. Um enviado de Komogakure em visita secreta? O fato de Komogakure enviar alguém para Konoha no momento tão delicado, e ainda por cima agindo sorrateiramente. Parecia que Komogakure estava planejando causar problemas. Parece que a situação está começando a ficar interessante. Levem-nos ao meu escritório. Chegarei em breve. Com a chegada dos convidados, Yan mudou de direção imediatamente. Observando Tsunade retornar ao prédio do Hokage, ele a deixou em seu quarto para que dormisse profundamente antes de ir se encontrar com as pessoas de Komogakure. Foi uma pena que não houvesse tempo suficiente, caso contrário, Yan teria gostado de tomar um banho e trocar de roupa primeiro. Ele ajeitou as roupas. Quanto ao cheiro de álcool e churrasco que exalava, Yan já não se importava mais. Quanto tempo? Vocês dois? Ao abrir a porta, Yan viu duas figuras familiares. Que coincidência! Ele realmente não fazia ideia do que o Raikage estava pensando. A maioria dos outros enviava emissários maduros e estáveis. Só ele, toda vez que mandava alguém para Konoha, despachava duas mulheres, e as duas mulheres mais apresentáveis de Komogakure para completar. Seria isso algum tipo de teste para ele? Desde quando Komogakure funciona assim? Muito tempo sem ver. Mabui fez uma leve reverência, respondendo com um sorriso. Samui acenou levemente com a cabeça, mas não disse nada. Ao ver a expressão indiferente de Samui, Yan perguntou deliberadamente com um toque de suspeita. Samui, pode-se dizer que somos velhos conhecidos. Você está mesmo tão triste em me ver? Que se danem seus velhos conhecidos. Samui quase riu de raiva. Sua expressão calma não resistiu por mais tempo, quebrada diretamente pelo comentário de Yan. Mabui virou o rosto e deu uma risadinha. Ela estava curiosa para ver como sua boa amiga reagiria. Faz muito tempo, senhor. Contendo a vontade de morder alguém, Samui forçou um sorriso e o cumprimentou. Sabendo a hora de parar, Yan não continuou a provocá-la. Em vez disso, perguntou a Mabui. O Raikage enviou vocês dois para visitar Konoha secretamente e me ver. Posso perguntar do que se trata? Senhor, Mabui forçou um sorriso, assumindo uma expressão séria e sincera. O Raikage nos enviou em uma visita secreta. Ele espera se encontrar com você na fronteira do País do Fogo daqui a 5 dias. Quanto ao resto, nem pergunte porque nem eu saberia responder. Exatamente como eu pensava. O Raikage quer causar tumulto. Komogakure não ficaria parada para sempre. Quando chegasse a hora de agir, a não hesitaria. Yan simplesmente não esperava que a começasse a se movimentar tão cedo. Mais importante ainda, ele queria envolver Konoha nisso. Isso indicava indiretamente que Komogakure também não queria provocar Konoha. Deixando Konoha de lado, o único alvo restante era Iwagakure. Parece que ainda não se livrou do ódio pela morte de seu pai. Ele nunca tinha dado muita importância a isso antes simplesmente porque não tinha encontrado uma oportunidade adequada. Agora, com Iwagakure prestes a explodir a qualquer momento, viu nisso a oportunidade perfeita para se vingar. Embora quisesse se proteger da organização Akatsuki e relutasse em iniciar uma guerra de forma imprudente, se a oportunidade surgisse, não se importaria de se envolver. Como se vingar de Iwagakure e saquear o país da terra? A terra era árida, mas mesmo em seu ambiente empobrecido, havia recursos ocultos como minas. De fato, a morte do terceiro Raikage estava inextricavelmente ligada às minas. Você, o Raikage, invadiu a área de mineração de outra pessoa na terra para roubá-la, levando consigo coisas que pertenciam a Iwagakure. Acha que Onoki não ficaria furioso? Seria estranho se ele não enviasse pessoas para cercá-lo e atacá-lo. No entanto, o terceiro Raikage jamais esperou que Onoki tivesse tanta coragem. Ao perceber que estava cercado, ele imediatamente deixou seus guardas partirem enquanto cobria a retaguarda, sendo posteriormente derrotado e morto por dezenas de milhares de ninjas na terra, dando cobertura à retirada de alguns guardas. Afinal, quem estava protegendo quem? Os guardas do Raikage eram apenas para inglês ver? Quando Tobirama Senju cobriu a retirada, pelo menos foi para proteger seus próprios alunos. Mas você, terceiro Raikage, isso é um pouco difícil de justificar. Se arriscar a morte no país da terra por causa de alguns guardas Raikage. Recursos e vingança, receio que a valorize mais a segunda opção. Komogakure não carecia desses poucos recursos, mas provavelmente queria dar uma lição em Onoki. Os dedos de Yan tamborilavam irregularmente na mesa enquanto ele ponderava. Mabui e Samui não ousaram interrompê-lo. Permaneceram em silêncio no escritório, aguardando a resposta de Yan. Essa onda pode valer a pena surfar, mas Konoha não pode ser a vanguarda, nem pode assumir a liderança. Só podemos seguir o exemplo de Komogakure e aproveitar as oportunidades. Tomado sua decisão, Yan disse, concordo. Deixe os detalhes da localização. Eu mesmo irei me encontrar com o Raikage daqui a 5 dias. Espero que sua vila consiga manter o segredo. Quanto a Konoha, antes que Yan pudesse terminar, Mabui disse proativamente. Por favor, providencie acomodações para nós, senhor. Esperamos que seja algo discreto. O Raikage disse que o senhor certamente concordaria em ir, então não precisamos arriscar voltar para a vila.
Podemos simplesmente acompanhá-lo até a fronteira. Caramba! Será que o Raikage está tão confiante assim? E se eu tivesse recusado? Não se preocupe, alguém vai providenciar isso para você. Você só terá que aguentar por esses 2 dias. Yan não iria direto para a fronteira. Ele precisava esperar até que o momento estivesse mais próximo. Além disso, ele precisava discutir isso com Tsunade primeiro. Ele pediu a Anbu que providenciasse acomodação para Mabu e Samui, e que preparasse alguma comida. No dia seguinte, Tsunade foi acordada por Shizune. Despertando grog, ela percebeu que havia bebido demais novamente na noite anterior. Mas como eu fui parar dormindo aqui? Pensou. Não me diga que é aquele pestinha do Yan. Ou não? Tsunade endireitou-se de repente. Shizune, que acabará de preparar a água com mel, ficou surpresa. Com base em experiências passadas, depois de preparar a água com mel, Tsunade costumava ficar deitada na cama por um longo tempo antes de se levantar. Às vezes, ela até faltava ao trabalho para dormir até mais tarde, ignorando tudo. Mas hoje, ela se sentou assim que a água com mel ficou pronta. Isso foi um pouco incomum. Ufa, graças a Deus. Sentando-se abruptamente em pânico, Tsunade percebeu que suas roupas ainda estavam intactas. Ela soltou um suspiro de alívio. Isso provava que depois de ser trazida para cá na noite anterior, ela havia dormido imediatamente, sem que nada mais acontecesse. Ai, minha cabeça. Os efeitos colaterais de ter bebido demais começaram a aparecer. Tsunade deu um tapinha na própria cabeça. Shizune rapidamente lhe entregou a água. Após engolir a água com mel, Tsunade sentiu a dor de cabeça quase insuportável diminuir consideravelmente. Onde aquele pirralho dormiu ontem à noite? Por que ele simplesmente me deixaria no quarto dele? Tem algo de errado. Ao ouvir isso, Shizune respondeu prontamente. Lord Okage, o ninja Anbu disse que depois de Yan tê-lo trazido para cá, ele partiu imediatamente. Ah, e ele também pediu aos Anbu que transmitissem uma mensagem dizendo que se você acordasse, deveria ir ao escritório dele. Ele foi embora? Ótimo. Agora Tsunade estava completamente tranquila. Ela deu um longo bocejo e com a ajuda de Shizune, trocou de roupa, vestindo peças limpas. Capítulo 398. Após trocar de roupa quando Tsunade estava prestes a ir para o escritório, ela parou de repente e negociou timidamente com Shizune. Shizune, olha, eu não estou me sentindo muito bem, minha cabeça dói. Que tal eu descansar mais um pouco? O Okage quer dormir até mais tarde novamente. O semblante de Shizune se fechou. Ela recusou com firmeza e convicção. Não, ainda há muitos assuntos que a senhora Okage precisa tratar pessoalmente. Além disso, Yan também disse que tem assuntos importantes para discutir com a senhora. Portanto, não pode voltar a dormir. Eu sabia. Os ombros de Tsunade caíram em decepção como os de uma criança. A menos que, ao ver a aparência pálida e apática de Tsunade, Shizune também sentiu tristeza. Após hesitar por um instante, pareceu prestes a dizer algo, mas parou. A menos que o quê? Ao vislumbrar uma réstea de esperança de faltar ao trabalho, Tsunade imediatamente se animou. Shizune suspirou, parecendo completamente derrotada por Tsunade. Sendo aluna e secretária de uma professora e Okage como Tsunade, ela frequentemente se preocupava com sua preguiça. A menos que Yan concorde, você terá que ir trabalhar. Ei, ei, ei. Antes mesmo que Shizune pudesse terminar a frase, Tsunade deu um salto repentino. Quando ela pousou, já havia tirado o casaco e os sapatos, e se acomodado confortavelmente na grande cama do banheiro. Bem, já que você falou assim, Shizune, vou dormir mais um pouco, mesmo que a contragosto. Lembre-se de avisar o Yan que não estou me sentindo bem e que vou faltar ao trabalho hoje. Abraçando o travesseiro e apertando o cobertor entre as pernas, como de costume, Tsunade adormeceu novamente, fazendo Shizune suspeitar seriamente que o ronco era fingido de propósito. H. Olhando para Tsunade, agora adormecida, Shizune ficou perplexa. Eu estava dizendo exatamente isso, e você realmente voltou a dormir? Acabou. Havia muito trabalho por fazer hoje. Ótimo. Por que eu tive que ir lá e dizer isso? O rosto de Shizune se contorceu em profunda tristeza. Ela queria acordar Tsunade, mas sentiu que não tinha coragem. Afinal, Tsunade estava realmente ocupada. Depois de hesitar por um longo tempo, Shizune finalmente saiu do banheiro sozinha. Você não vai trabalhar hoje? Kurenai, que havia acordado cedo para ajudar a preparar o café da manhã e estava esperando Yan se levantar para comer, esperou e esperou, mas nunca viu Yan aparecer. Ao abrir a porta para ver bem, ele ainda estava dormindo. Parecia que não queria se levantar. Vou matar o trabalho. Não tem nada de importante mesmo. Assuntos importantes podem ser discutidos com a Tsunade mais tarde. Ficar confinado no prédio do escritório do Okage todos os dias era insuportável para qualquer pessoa. Yan não queria se matar de trabalhar por exaustão. Então, quando chegava a hora de descansar, ele descansava. Na pior das hipóteses, ele simplesmente faltava ao trabalho. Não é como se Tsunade também não faltasse ao trabalho com frequência. Tudo bem então. Deixei o café da manhã na mesa. Já estou saindo. Kurenai não se esqueceu de lembrá-lo. Lembre-se de esquentar antes de comer quando acordar. Entendi. Pode prosseguir. Yan, que estava com a cabeça enfiada no travesseiro, acenou com a mão. No escritório, Izumi, não vendo nenhum sinal de Yan, soube que ele havia faltado ao trabalho. Isso acontecia de tempos em tempos, sem nenhum padrão definido. Ocasionalmente, ele faltava ao trabalho se estivesse de mau humor, se estivesse muito cansado ou até mesmo se estivesse de bom humor demais.
Em resumo, ele faltava quando queria descansar. Ele já havia usado essa desculpa muitas vezes. Tsunade foi mais direta, bêbada com dor de cabeça, não queria trabalhar. Com a ausência do responsável, Izumi, como sua secretária, pôde relaxar e descansar após organizar os documentos. Após organizar os arquivos, Izumi foi ao escritório do Okage. Ao ver Shizune sentada no sofá com uma expressão triste no rosto, perdida em pensamentos, ela imediatamente entendeu. A Lady Okage também faltou ao trabalho? Sim. Shizune respondeu sem ânimo. Alguns segundos depois, ela reagiu, olhando para cima surpresa. Por que você disse também? Não me diga. Sim. A expressão de Izumi era peculiar enquanto ela sentia levemente. Também faltei ao trabalho. Provavelmente ainda estou dormindo. Com base no que ela entendia sobre o ancião de seu clã, se ele não tivesse nada para fazer ou estivesse matando o serviço, certamente dormiria até mais tarde. Como o próprio Ian disse, se eu optar por faltar ao trabalho e não fazer nada, é para descansar adequadamente, não para acordar cedo e ficar sentado como um idiota. Acabou. A luz se apagou completamente dos olhos de Shizune. O Okage faltou ao trabalho. O conselheiro do Okage faltou ao trabalho. Em todo o prédio do escritório do Okage, os secretários, eram agora a maior autoridade. Que diabos vamos fazer? O olhar de completo desespero de Shizune fez Izumi rir. Irmã Shizune, na verdade, você não precisa se preocupar muito. Mesmo que eles tenham faltado ao trabalho, os assuntos que precisam ser resolvidos vão se acumular e, eventualmente, precisarão ser tratados pelo ancião e pela senhora Okage. Preocupar-se é inútil. Além disso, se houver algo importante, podemos sempre ir acordá-los. Nesse caso, com o que havia motivo para preocupação? Foi uma rara oportunidade de descansar por um dia. Não fazer nada foi perfeito. Parece que esse é o único jeito. E assim, uma cena estranha se desenrolou no prédio do gabinete do Okage. Todos que vieram se apresentar para relatar o trabalho foram impedidos de entrar. Não apenas no gabinete do Okage, mas também no gabinete do conselheiro do Okage. O que está acontecendo? Normalmente, assuntos que exigiam relatórios podiam ser levados a Tsunade ou Ian. Todos em Konoha sabiam que a Okage confiava imensamente em seu conselheiro, e qualquer assunto podia ser relatado diretamente a ele. Normalmente, quando Tsunade faltava ao trabalho, Ian ficava responsável por ela. Mas hoje, coincidentemente, ambos haviam faltado ao trabalho. Aqueles que vieram para denunciar o trabalho só podiam ser dispensados e orientados a retornar no dia seguinte. Alguns, com assuntos mais urgentes e sem conseguir falar com Tsunade ou Ian, não tiveram outra escolha senão procurar Nara Shikaku, o comandante do esquadrão Jounin. Certo, relate isso amanhã. A Lady Okage e o Lorde Conselheiro provavelmente estão descansando. Não é fácil para eles. É compreensível que tirem um dia de folga de vez em quando. Shikaku, contrariando seu bom senso, tentou persuadir a pessoa que viera procurá-lo. Compreensível, uma ova. Se você vai faltar ao trabalho, pelo menos revezem-se. Por que vocês dois estão pulando corda ao mesmo tempo? Mais um dia sem Minato. Shikaku não pôde deixar de se lembrar do diligente e trabalhador Minato, que estava tão ocupado que nem conseguia cuidar de sua esposa grávida. Comparando Minato com Tsunade, Tsunade estava frequentemente ausente, jogando cartas, jogando jogos de fliperama ou bebendo. Pior ainda, ela simplesmente faltava ao trabalho. Esta velha não tem nada para fazer hoje, não me incomodem. Suspiro. Felizmente, nada de realmente importante aconteceu naquele dia. Depois de convencerem aqueles que vieram prestar contas a irem embora, Shizune e Izumi se viram com tempo livre. Ian também não veio trabalhar? Ora. Tsunade acordou com essa notícia terrível. Será que combinamos isso? Matar aula juntos. Aconteceu nada de importante hoje, certo? Tsunade estava tão ansiosa que nem conseguia comer em paz. Embora gostasse de jogar, beber e matar trabalho, quando se tratava de seus deveres, ela, como Okage, ainda era bastante conscienciosa. Senhora Okage, nada de importante aconteceu hoje. Apenas algumas pessoas que vieram para prestar contas ou entregar missões foram dispensadas. Devo enviar alguém para avisá-las? Avise-os. Verificando o horário, ainda era tarde. Tsunade decidiu que deveria adiantar algum trabalho. Isso a deixaria mais tranquila. Ian talvez se atrevesse a desaparecer por um dia inteiro sem se preocupar com nada, mas ela não podia. Capítulo 399. Eu fui muito descuidada. A pilha de coisas deixou Tsunade extremamente irritada. O pior era que ela pensava que mesmo se faltasse ao trabalho, Ian estaria cuidando de tudo. Mas por uma ironia do destino, Ian também queria relaxar. Então, no fim, os dois acabaram matando aula no mesmo dia. Seria isso algum tipo de acordo tácito? Tsunade estava ao mesmo tempo irritada e divertida. Ela até pensou em questionar Ian quando ele chegasse ao trabalho, perguntando-lhe por que ele havia faltado. Mas considerando a personalidade de Ian, ele certamente retrucaria algo como: por que você também faltou ao trabalho? Então, era melhor deixar para lá. Já que ambos faltaram, podiam fingir que não sabiam de nada. Ian não foi ao prédio do Okage durante todo o dia. Após se levantar e comer, ele foi direto para o laboratório de pesquisa de Orochimaru. Os exames terminaram sem problemas. O treinamento de Sasuke estava tão diligente como sempre, sem nenhum sinal de relaxamento. Sasuke, pare por agora. Sim, ancião. Sasuke, suando profusamente e com o rosto levemente corado, parou.
Com um gesto elegante, deslizou sua arma de volta para a bainha. Ele vinha realizando essa ação há vários anos e já estava bastante acostumado a ela. Mas hoje houve um acidente. Uma caneta voou, atingiu a lâmina, fazendo com que a ponta se inclinasse ligeiramente. Em vez de deslizar para dentro da bainha, quase feriu a própria mão de Sasuke. Sasuke ficou atônito por um momento, olhando para Ian confuso. Ele não entendia muito bem por que Ian tinha feito aquilo. Orochimaru ficou de lado com um sorriso cúmplice, quase zombeteiro, observando a cena se desenrolar sem qualquer intenção de dizer algo. Talvez você ache que desembainhar e embainhar sua espada seja algo estiloso e cheio de charme, mas quero que mude esse hábito. Ou prenda a bainha corretamente ou carregue-a nas costas da maneira correta. Pare com esses truques vistosos, mas impraticáveis. Além disso, você não é mais criança. Não se comporte como um vagabundo de rua. Ou tire suas roupas corretamente ou vista-as corretamente. Sasuke treinava muito, não lhe faltava perseverança. Acontece que depois que sua força aumentou, ele tendia a ficar inchado. De fato, alguns dos hábitos preguiçosos da história original começaram a aparecer. Orochimaru nunca se preocupou em comentar esse aspecto. Ele só se importava em saber se a força de Sasuke estava melhorando. Quanto aos outros hábitos de Sasuke, ele não se incomodaria. Com o tempo, Sasuke começou a ficar um pouco extravagante. Até mesmo seu modo de se vestir, deixando as laterais de seu manto Uchiha soltas, como se as roupas estivessem simplesmente jogadas sobre seu corpo. Como se pendurar roupas de forma casual e expor o peito fosse considerado algo estiloso. Sim, ao ter seus defeitos apontados, as pupilas de Sasuke se contraíram ligeiramente. Porque, com base no que ele entendia de Ian, o que se seguiria não seria nada agradável. Se você não consegue nem manusear sua própria arma direito, sugiro que a devolva ao seu professor. E se vestir suas roupas adequadamente é tão desconfortável, então não as use. Dou-lhe permissão para correr lá fora sim. Sasuke baixou a cabeça rapidamente, sem nem ousar respirar fundo. Ian olhou para Sasuke, que se curvava em sinal de desculpas, e falou com seriedade. Sasuke, você é um gênio. Gênios têm suas peculiaridades, eu entendo isso. Mas não se esqueça, você é um Uchiha, o segundo filho do chefe do clã. Não deixe sua personalidade se descontrolar demais. Eu entendo. Por favor, me perdoe, ancião. Os sinais de desafio começavam a aparecer, embora ainda não de forma evidente. Ao que parecia, qualquer pessoa que herdasse o chakra de Indra possuía uma veia rebelde inata. Todos eles pareciam ter potencial para se tornarem traidores ingratos. Foi uma pena. Na história original, Sasuke podia agir de forma imprudente, mas não agora. Ao menor indício dessa tendência, Ian o reprimia. Um osso rebelde? Ele ia quebrar na hora. Vamos ver se você ainda consegue ser rebelde então. Ian concordou com a resposta e, em seguida, fez um sinal para que Sasuke pegasse sua arma corretamente. A partir de hoje, seu treinamento aqui termina. Seu professor não irá mais auxiliá-los. Amanhã, você e Karin irão encontrar o Shirakaze, que será o líder Jounin de sua equipe de 3 pessoas. Equipe Kakashi. Esqueça. Juntar Sasuke e Naruto era pedir para ter problemas, sem mencionar a adição de Sakura, que a essa altura só os atrapalharia. Karin era uma opção muito melhor. Com a chegada de Hinata, o time estava completo. Quanto à possibilidade de Sakura perder seu amor por causa disso, não tinha nada a ver com ele. Ele se importava com o crescimento de Sasuke, Karin e Hinata. Quanto a Sakura, que não tinha qualquer ligação com ele, quem se importava com a vida amorosa dela? Se Naruto gostasse tanto de Sakura, ele poderia ficar com ela. Jiraiya não era bastante otimista em relação a Sakura? Então ele poderia enfrentar aquele tolo apaixonado. Pode-se dizer que entre as 12 equipes originais de Konoha 11, apenas a equipe 10, Ino Shikasho, permaneceu intacta, as outras foram todas separadas. Ian também não se sentia confortável em colocar Hinata em outra equipe, mas manter Hinata confinada à aldeia seria uma espécie de restrição para ela. Ian não a manteria como um canário engaiolado. Por uma feliz coincidência com Sasuke e Karin, ele pôde propor o Shirakaze para o papel de Jounin Sensei desta nova equipe. Com esse homem aparentemente distante, mas competente por perto, a menos que encontrassem inimigos extremamente poderosos, ele poderia basicamente garantir a segurança dos 3 membros da equipe. Quanto a Kakashi, ele poderia ir liderar outra equipe. E técnicas como Chidori. Ian não estava muito preocupado com elas. Para ser sincero, mesmo depois de Sasuke ter aprendido isso na história original, sua força não se tornou extremamente poderosa. Se necessário, após Sasuke se formar como Chunin, ele poderia simplesmente ser entregue a Kakashi para um período de treinamento. Sim, Sasuke não estava particularmente preocupado com quem seriam seus companheiros de equipe, porque ele sempre seria o mais forte. Sem dúvida, o membro mais importante da equipe. Quanto ao Shirakaze, bem, esse era alguém com quem ele não podia se dar ao luxo de se meter. Como um antigo encrenqueiro dentro do clã e um dos primeiros a seguir Ian, ele não toleraria as provocações de Sasuke. Para ser franco, se Sasuke cometesse um erro ou deixasse suas ideias rebeldes tomarem conta, o que o aguardava certamente seria um tapa forte de Uchiha Kase. Outros talvez não ousassem bater nele, mas Kase ousaria. E ele poderia agredi-lo impunemente. Nada lhe aconteceria, e Sasuke ainda enfrentaria punição quando retornasse. Com uma personalidade como a de Sasuke, se você não designasse alguém que realmente pudesse mantê-lo na linha para liderá-lo, ele certamente causaria problemas. Então Ian precisava arrancar aquele resquício de rebeldia que ainda nem havia emergido completamente.
Muito bem, siga-me. Fazendo sinal para Sasuke segui-lo, Yan deixou uma mensagem para Orochimaru sem olhar para trás. Se estiver entediado, pode sair para dar um passeio. A aldeia capturou recentemente um grupo de espiões. Eles podem ser entregues a você, mas você não pode mantê-los dentro da aldeia. Aceitável. Orochimaru sorriu, um sorriso genuinamente satisfeito. As palavras de Yan significavam que se ele quisesse realizar experimentos proibidos, deveria ir lá e fazê-los ele mesmo, e não ficar se metendo em confusão em Konoha, ou mesmo na Terra do Fogo. Quanto aos espiões, deixá-los cair nas mãos de Orochimaru poderia ser considerado um desperdício. Capítulo 400. A caminho do complexo do clã, Yan avisou Sasuke. Não se preocupe com o motivo de Orochimaru não ser o líder Jounin da sua equipe, porque ele é, e sempre será, um indivíduo inquieto, uma pessoa perigosa e rebelde da cabeça aos pés. É claro que você, garoto, também tem esse potencial. Será que o ancião consegue ler mentes? Sasuke ergueu o olhar em choque, mas imediatamente abaixou a cabeça novamente, pois a última frase de Yan soou como um golpe de martelo. Eu fiz de você aluno do Orochimaru para que ele pudesse te ajudar a melhorar sua força, a construir sua base. Não para que ele se tornasse seu verdadeiro mestre. Para te ensinar, ele é qualificado. Mas como sensei não. Lembre-se, você precisa ter uma noção clara em seu coração sobre em quem pode confiar e em quem não pode. Orochimaru pertence à categoria daqueles em quem nunca se pode confiar. Você pode utilizar suas habilidades, mas não pode confiar nele mesmo que pudesse esmagá-lo com uma só mão. Fazendo um gesto de aperto de mão, Yan continuou. Dizer-vos tudo isto, além de vos alertar, é também para vos dizer. Nunca, jamais se tornem um segundo Orochimaru. Caso contrário, eu próprio esmagarei cada osso do vosso corpo. Sim, senhor. Sasuke estremeceu, seu corpo todo tremendo levemente. Instintivamente, ele se pôs em posição de sentido e respondeu em voz alta. Yan fez sinal para que ele continuasse a segui-lo. A partir de hoje, continue seu treinamento em ninjutsu, taijutsu, kinjutsu, em todos os aspectos como de costume. Volte e peça a Itachi para ajudá-lo a treinar todas as noites. Sua energia espiritual é forte, o que significa que você pode dominar genjutsus poderosos com mais facilidade do que os outros. Dominar mais genjutsus não só compensará suas próprias deficiências, como também tornará seu estilo de luta mais imprevisível, mantendo seus inimigos na dúvida. Mantenha seus inimigos constantemente em alerta. Manter todos os inimigos em alerta é a vantagem do nosso clã Uchiha. Não desperdice suas vantagens inatas. Sasuke, na história original, não era habilidoso em genjutsu. Isso também não é totalmente preciso. O garoto sabia algumas coisas. Muito pouco. Talvez isso estivesse relacionado à sua criação. Primeiro, seu clã foi massacrado e, naquela época, ele ainda não havia recebido instrução adequada nessa área. Mais tarde, após se formar, ele seguiu Kakashi, e Kakashi não era um ninja especializado em usar genjutsu em combate. Após deixar Kakashi e Konoha, Sasuke seguiu Orochimaru. E, infelizmente, as habilidades de genjutsu de Orochimaru eram apenas razoáveis. Esperar que ele ensinasse genjutsu a um Uchiha de sangue puro era realmente um pouco demais. Então, Yan decidiu deixar Itachi resolver isso sozinho. Ele certamente não ia assumir essa responsabilidade. Sem tempo, sem vontade, e ainda temia não conseguir resistir à tentação de dar um tapa na cara de Sasuke até a morte. Ao retornarem ao complexo do clã, Yan e Sasuke seguiram caminhos separados. Sasuke fez uma profunda reverência a Yan, que já estava se afastando, e então olhou em volta, nervoso. Certificando-se de que ninguém estava prestando atenção nele, ele apertou firmemente a espada Kusanagi em sua cintura e correu rapidamente para casa. Só Deus pode testemunhar. Ele estava morrendo de medo. Após Sasuke sair, Fugaku surgiu de um beco vazio. Parece que você deu um baita susto naquele garoto, Sasuke. Aquele garoto é um pouco indisciplinado demais. Ele precisa ser controlado. Ele e Itachi não são do mesmo tipo. Pressão firme é mais eficaz para Sasuke do que sermões. O segundo pilar? Um caso típico de resposta à força em vez da razão. Em algumas coisas, você podia falar até ficar roxo e ainda assim não adiantava. Às vezes, você simplesmente tinha que ser firme para fazê-lo lembrar. Itachi, por outro lado, era do tipo oposto. Com ele, as aulas expositivas eram mais eficazes. Fugaku assentiu levemente com a cabeça sem dizer mais nada, embora Sasuke fosse seu filho. Mesmo que fosse seu próprio filho, ele precisava ser disciplinado quando se comportava mal. Após trocarem mais algumas palavras, cada um foi para casa. Logo cedo na manhã seguinte, Sasuke estava prestes a sair para encontrar o Shirakaze. Para sua surpresa, a outra parte chegou antes dele, já esperando à porta logo cedo pela manhã. Ao ver Sasuke sair, ele não se deu ao trabalho de dizer nada, apenas inclinou a cabeça, sinalizando para que ele o seguisse. Então ele levou Sasuke diretamente para a Academia Ninja. Então, quem é meu último colega de equipe? Como o destino deles era a Academia Ninja, Sasuke sabia que o último membro da equipe ainda estava na escola. Isso significava que seria escolhido entre seus colegas de classe. Quanto a quem exatamente, Sasuke não fazia ideia, e o Shirakaze não quis dizer. Contanto que não fosse o Naruto, qualquer outra pessoa estava ótima. Sasuke não estava muito preocupado com isso. Ele realmente não se importava com quem eram seus companheiros de equipe. Era a mesma história de sempre. Ele e o Uchiha Sasuke seriam mais forte, o ponto central da equipe.
Karin e o outro colega de equipe teriam que seguir o exemplo dele. Hoje foi o dia da distribuição das tarefas das equipes. Os alunos que haviam passado nos exames este ano estavam sentados nervosamente em suas salas de aula, aguardando a chegada de seus professores. A prática de os próprios professores virem buscar seus alunos, sem avisar com antecedência, era uma tradição que Ian mantinha. Criar um pouco de mistério para os alunos foi uma boa ideia. Ao menos isso lhes deu algo para esperar com ansiedade. Sasuke-kun. A porta da sala de aula foi aberta com um empurrão, e a sala barulhenta silenciou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para a porta. Ao verem Uchiha Kase em seu traje Uchiha, os olhos de muitos alunos da turma brilharam, porque seu professor havia lhes dito antecipadamente que a vila romperia com a tradição e selecionaria alguns ninjas poderosos para serem seus líderes Jounin, quanto a quem exatamente nem o próprio professor sabia. Mas ele havia dado aos alunos uma pequena dica, dizendo-lhes que ninjas poderosos de grandes clãs como Hyuga e Uchiha, que raramente haviam aparecido em tais funções no passado, também se tornariam senseis. Isso foi uma dica bastante clara. Não pensem que só porque as crianças eram pequenas, elas não entendiam as implicações subjacentes. Pelo contrário, muitas crianças eram muito inteligentes. Com apenas uma pequena pista, elas sabiam que aquilo representava uma grande oportunidade para elas. Portanto, ao verem Kase, os olhos de muitos alunos brilharam de esperança. Infelizmente, suas esperanças mais íntimas estavam destinadas a serem frustradas. Em comparação com os outros alunos, as duas garotas, Sakura e Ino, ficaram radiantes ao verem Sasuke, com sua expressão inexpressiva, parado à porta. A reação mais exagerada foi a de Sakura, que chegou a chorar, o que deixou Sasuke completamente perplexo. Será que o cérebro dessa garota está bem? As lágrimas de Sakura podiam ser mortais para Naruto, mas para Sasuke não significavam nada. Pelo contrário, Sasuke simplesmente acharia estranha, que havia algo de errado com ela. Senhorita Hinata, por favor, venha comigo. Uchiha Kase sabia que Sasuke era popular na escola, mas não esperava que fosse a esse ponto. Ino estava bem, apenas muito animada. Mas Sakura realmente fez jus ao papel de apaixonada despreocupada. Ah, Hinata apontou para si mesma, paralisada em sua cadeira. Sim, por favor, venha comigo. Kase respirou fundo e repetiu o que disse. Ele jurou que se fosse qualquer outra pessoa, já os teria ignorado há muito tempo. Infelizmente, a situação de Hinata era diferente. Ela não podia ser tratada com descaso. Sasuke ficou perplexo. Minha última colega de equipe é a Hinata? Hyuga Hinata? Com a Hinata aqui, ainda posso ser o centro do time? Diante dos outros, Sasuke conseguia manter a cabeça erguida sem sequer olhar para eles direito. Mas Hinata... Capítulo 401. Mesmo que você desse 10 coragem ao Sasuke, ele não ousaria. Que tipo de companheiro de equipe extra para ajudar era esse? Isso foi simplesmente adicionar uma imperatriz viúva, um ancestral muito importante. Ok. Hinata não se atreveu a fazer mais perguntas. Obedientemente levantou-se da cadeira, caminhou até a porta e saiu com Kase e Sasuke. Aparentemente, Sasuke manteve a calma o tempo todo, mas por dentro estava em pânico. Após buscar Hinata, Kase foi direto para o laboratório de pesquisa de Orochimaru e buscou Karin. Agora, toda a equipe estava reunida. Guiando os três, ele caminhou até o pequeno rio na periferia da vila antes de finalmente parar. Virou-se e olhou para seus 3 novos alunos. A expressão de Sasuke era neutra. Hinata estava visivelmente um pouco nervosa. Por mais especial que fosse seu status, encarar seu novo sensei Jounin ainda fazia seu coração disparar. Felizmente, ela conseguiu manter-se firme. Karin, por outro lado, vinha lançando olhares furtivos para Sasuke desde o momento em que se juntou a eles. Era tão óbvio que até um cego perceberia. Ela estava completamente apaixonada por Sasuke. Cough, cough. As crianças de hoje em dia. Kase pigarreou alto, chamando a atenção de todos de volta para si. Como foi o ancião quem me promoveu para liderar vocês, o teste usual para novos genins não é necessário. Vou apenas dizer algumas coisas. Primeiro, ele olhou para Karin. Karin, se você continuar encarando meu júnior como se ele fosse um pedaço de carne, não me culpe por ser duro. Se você afetar a harmonia da equipe, eu mesmo pedirei ao ancião que providencie um casamento para Sasuke. É? Karin, que ainda estava espiando Sasuke às escondidas, congelou. No segundo seguinte, seu rosto se contorceu em pânico, sua boca se abrindo tanto que quase tocou o chão. Arranjar um casamento para Sasuke. O que significa que não haveria chance para ela. Isso absolutamente não poderia acontecer. De jeito nenhum. Karin se obrigou imediatamente a se acalmar, assumindo a expressão mais séria e comportada que conseguiu, tentando desesperadamente parecer uma boa menina obediente. Sasuke, tudo o que peço é que você siga as ordens. Nada mais. Se você não consegue fazer nem isso. Kase lançou-lhe um olhar rápido e desviou o olhar. Não havia necessidade de terminar a frase, ele confiava que Sasuke já conhecia as consequências. Ele não só apanharia muito do irmão mais velho aqui, como também voltaria para casa e levaria outra surra do clã. Muito bem, estão dispensados. Reúnam-se no portão da vila amanhã de manhã às 8 horas. Ter que falar tudo isso de uma vez foi, sinceramente, uma tortura para Kase. Se pudesse escolher, ele preferiria continuar sendo capitão da polícia a ter que cuidar de 3 crianças. Aquilo não passava de uma tarefa penosa, mas ele não tinha o direito de recusar.
Yan o nomeou diretamente, ele nem sequer ousou expressar uma objeção. Ele só pôde cerrar os dentes e aceitar. E quanto à minha prova? Hinata piscou confusa e levantou a mão para apontar para si mesma. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Kaze já havia desaparecido numa nuvem de fumaça. Se ele soubesse o que Hinata estava pensando, com certeza diria, me dá um tempo, eu não quero morrer. A menos que Hinata tenha cometido algum erro imperdoável em todo o clã Uchiha, com exceção do próprio Yan, literalmente ninguém ousaria puni-la. Nem mesmo Fugaku ousaria. O rosto de Sasuke escureceu um pouco. Felizmente Hinata tinha uma personalidade tranquila. Caso contrário, a equipe teria grandes problemas. Suspirando por dentro, Sasuke ajustou seu humor e tomou a iniciativa. Agora que somos oficialmente uma equipe, teremos que nos apoiar e confiar uns nos outros daqui para frente. Deixe-me me apresentar primeiro. Sou Uchiha Sasuke. Sou especialista em Taijutsu e Kenjutsu. Na equipe posso atuar como atacante principal. Eu sou Karin. Sou muito boa em sentir chakra. Se alguma coisa acontecer, você pode contar comigo. Karin estufou o peito imediatamente com um enorme sorriso e, sem hesitar, aproximou-se de Sasuke, praticamente se agarrando ao seu braço como se conhecessem há anos. Eu sou Yuga Hinata. Sou especialista em Taijutsu e também posso realizar reconhecimento com meu Byakugan. A voz de Hinata era suave e gentil. Talvez isso não seja tão ruim assim, afinal. Assim que se acalmou, Sasuke começou a refletir sobre o assunto. Em uma equipe de 3 pessoas, ele seria o principal causador de dano, Hinata causadora de dano secundária e também a batedora, e Karin na suporte e curandeira. Essa era praticamente a escalação dos sonhos. Eles tinham controle de multidões, coordenação, reconhecimento e um curandeiro dedicado. Em comparação, o time 7 original do cânone, Sasuke, Naruto e Sakura, era completamente lógico, especialmente logo após a formatura. Era apenas um atacante decente arrastando consigo um idiota e um idiota ainda maior. Naruto era o idiota, Sakura a maior idiota. É verdade, Naruto foi um chato de galocha por muito tempo, mas pelo menos ele criava química dentro da equipe. Ele não era forte, mas tinha as qualificações necessárias para ser a cola irritante da equipe. Sakura, por outro lado, não conseguia fazer nada direito. Por isso, depois que Naruto passou de conto para a série de longa duração, inúmeros fãs acabaram odiando Sakura sempre que ela aparecia. Sua situação só melhorou depois que ela se tornou discípula de Tsunade à força. Em comparação, embora as reservas de chakra de Karin não fossem de primeira linha, pelo menos ela tinha um cérebro. E a capacidade sensorial de Karin era realmente útil em combate, pelo menos muito melhor do que a Sakura do início da série. Em apenas alguns anos, ela já conseguia atingir uma percepção sensorial de nível Jounin, e não era apenas para exibição. Nesse momento, a mente de Karin estava a 1000 por hora, tentando descobrir como fazer Sasuke notar suas qualidades o mais rápido possível. Após Hinata terminar sua apresentação, ela ficou em silêncio novamente. Ela era naturalmente tímida, esperar que ela tomasse a iniciativa e animasse o ambiente era impossível. Enquanto isso, Karin já estava grudada em Sasuke e tagarelava alegremente. Ainda existe um problema aqui. Sasuke sentiu uma dor de cabeça chegando e a contragosto sugeriu. Que tal irmos jantar juntos primeiro e nos conhecermos melhor? Hinata concordou silenciosamente em seguir a liderança de Sasuke, e Karin naturalmente não apresentou nenhuma objeção. E assim, o novo trio teve seu primeiro jantar em equipe. Enquanto a equipe jantava, Jiraiya finalmente retornou a Konoha com Naruto a reboque. Dadas as circunstâncias de Naruto, tecnicamente ele não precisava ser colocado em uma cela padrão para 3 pessoas, assim como Sasuke. Mesmo assim, a aldeia ainda os colocou nos mesmos times. Se foi realmente para crescimento ou em prol desses supostos laços bem, as opiniões divergem. Tsunade, vá embora. Estou ocupado. Vai incomodar o Yan. Foi ele quem fez todos esses arranjos. Jiraiya estava encostado alegremente no parapeito da janela, prestes a cumprimentá-la, quando Tsunade rugiu para ele. Ele recuou e fugiu apressadamente como um cão repreendido. Que estranho! De onde vem toda essa raiva em pleno inverno? Coçando a cabeça confuso, Jiraiya decidiu não provocar Tsunade, que claramente estava de mau humor. Em vez disso, ele escalou a janela do corredor para o prédio do escritório do Hokage e foi direto para o escritório de Yan. Quanto a Naruto, ele já havia abandonado Jiraiya e disparado em direção à Academia Ninja, morrendo de vontade de voar direto para os braços de sua amada Sakura. Capítulo 402. Sem se dar ao trabalho de bater, ele simplesmente empurrou a porta. Jiraiya entrou no escritório com o andar despreocupado de um homem sem pressa para chegar a lugar nenhum, com um sorriso largo e alegre no rosto. Essa era uma cena com a qual Yan já estava acostumado há muito tempo. Ele conseguia sentir a presença de pessoas se aproximando de longe, então nunca havia preocupação de alguém invadir em um momento inoportuno. Yan, o que aconteceu com a Tsunade? Ela está de muito mau humor no meio do dia. Eu só queria fazer algumas perguntas e fui interrompido antes mesmo de conseguir falar. Caminhando até a mesa, Jiraiya puxou uma cadeira próxima e sentou-se. Seus olhos pousaram na xícara de chá quente que Izumi acabará de preparar para Yan, ainda intocada. Ele a pegou sem cerimônia e tomou um gole generoso. Ah, perfeito. Esse foi o chá que preparei para o conselheiro. Izumi abriu a boca e a fechou em seguida. Antes que pudesse decidir se expressaria seu pensamento, Jiraiya já havia esvaziado a xícara. Ele bebeu como um boi sedento, engolindo tudo de uma vez.
Izumi, por favor, traga mais chá para o Lorde Jiraiya. E já que está nisso, traga-me também uma garrafa de suco. Sim, conselheiro Sama. Izumi apressou-se, encheu a xícara com água fervente e saiu correndo do escritório para pegar o suco. Espere um segundo. Jiraiya olhou para sua xícara de chá, agora cheia novamente, e depois voltou a olhar para Yan. Por que eu estou pedindo chá, mas você está pedindo suco? Não está um dia frio. Por que eu ia querer chá quente? Yan fechou o arquivo que estava revisando e olhou para cima. Naruto voltou, presumo? Ele é. O garoto estava praticamente vibrando, desesperado para chegar à academia. Seguimos caminhos diferentes. A lembrança da ansiedade frenética de Naruto trouxe um sorriso afetuoso ao rosto de Jiraiya. O garoto era cópia fiel de si mesmo quando mais jovem. O fato de Jiraiya ter sido expulso sem cerimônia por uma Tsunade mal-humorada significava que ela ainda não tinha tido tempo de designar os companheiros de equipe de Naruto. Yan repassou mentalmente a lista de candidatos disponíveis e decidiu deixar a escolha nas mãos do próprio Jiraiya. Tenho plena confiança em você para liderar o Naruto. Como líder da equipe, você mesmo pode escolher os membros do esquadrão. Estes são os perfis dos alunos que ainda não foram designados. Escolha 2. Você está mesmo deixando tudo nas minhas mãos? Normalmente, essa autoridade nunca residia no líder da equipe. Jiraiya ficou surpreso com a facilidade com que Yan lhe entregou as rédeas. Fique à vontade. Yan fez um gesto de convite, abriu outro dossiê e retomou seu trabalho. Uma montanha de tarefas o aguardava, com inúmeros alunos ainda precisando de alocação. Se não fosse pelo receio de perturbar a dinâmica entre Naruto e Jiraiya, ele já teria processado todas as tarefas. Ele tinha pouco tempo para discussões longas. Ao ver isso, a expressão jovial de Jiraiya se desfez, dando lugar a uma expressão de concentração. Ele abriu o arquivo e começou a examinar o conteúdo com um olhar sério. Aquele garoto, Naruto, está completamente apaixonado por essa garota, Sakura. Devo escolhê-la? Jiraiya ponderou em silêncio. Seu olhar percorreu rapidamente o registro de um aluno após o outro. Esses dois, então. Sabendo que Yan estava sobrecarregado de trabalho, Jiraiya tomou sua decisão rapidamente e colocou o arquivo de volta na mesa. A verdade é que ele tinha seus próprios assuntos urgentes. Assim que a equipe estivesse formada, ele precisava partir imediatamente para a fronteira. Se não fosse pela necessidade de selecionar pessoalmente os companheiros de Naruto, ele nem teria feito esse desvio. Quais dois? Yan ergueu os olhos. Sakura e Mizunami. Sakura parece ser uma garota decente. Naruto ficará muito feliz em tê-la na equipe. Quanto a Mizunami, vejo potencial nele. Ele vem de uma família comum, mas acredito que ele tem o que é preciso para se tornar forte. Muito bem. Pode dirigir-se diretamente à academia para os recolher. Regresse rapidamente à fronteira. A situação lá exige uma presença constante. As tensões no mundo ninja estão a piorar a cada dia. Entendido. Com o assunto resolvido, Jiraiya saiu rapidamente, não querendo perder mais um segundo do tempo de Yan. Ele nem sequer considerou a possibilidade de retornar ao escritório do Hokage para enfrentar novamente a ira de Tsunade. Ao sair do prédio da administração, dirigiu-se diretamente para a academia. Fala bonito sobre igualdade de tratamento, mas na prática. Yan abriu o arquivo que Jiraiya estava revisando, deu uma olhada rápida no conteúdo, balançou a cabeça levemente e voltou a designar os alunos restantes. Seu objetivo era colocar cada um em um esquadrão adequado. Felizmente, um número suficiente de líderes de equipe qualificados havia sido mobilizado do serviço ativo. Então ele não precisou se preocupar em criar unidades improvisadas e temporárias, uma prática que ele detestava. O terceiro Hokage era notoriamente afeiçoado a esse método. Os alunos de quem ele gostava eram cuidadosamente colocados em esquadrões ideais. Aqueles de quem ele não gostava eram simplesmente jogados em qualquer equipe que tivesse uma vaga, sem qualquer consideração adicional. O resultado foi que muitos graduados foram inseridos de forma desordenada em equipes já existentes, onde frequentemente eram alvo de ressentimento, tratados como um fardo e deliberadamente marginalizados. Além disso, esses esquadrões improvisados raramente recebiam missões simples de nível D para permitir que os recém-chegados se adaptassem e se desenvolvessem. Frequentemente, eram lançados em situações mais perigosas sem o devido preparo. As escolhas de Jiraiya mostraram claramente que ele ainda carregava a marca da filosofia do terceiro. Entre os alunos não designados, havia vários excelentes candidatos para a equipe de Naruto. Por exemplo, havia Shino Aburame e Kiba Inuzuka, dois dos chamados 12 de Konoha, que haviam sido companheiros de equipe de Hinata em outra linha do tempo. Além deles, outras crianças talentosas do clã também estavam disponíveis. No entanto, Jiraiya havia preterido todos eles em favor de Mizunami, uma estudante civil cujas notas acadêmicas e práticas estavam apenas acima da média, e juntá-lo com Sakura. Que combinação estranha. Mas se Jiraiya tivesse feito a seleção, significava que ele estava disposto a assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da equipe. Yan não via motivo para interferir. Ele deixaria tudo nas mãos de Jiraiya. Então, após pensar um pouco, Yan decidiu colocar Kiba Inuzuka e Shino Aburame juntos. Para completar a equipe, ele adicionou um jovem Uchiha promissor de outra classe. Assim que os preparativos finais foram feitos, Yan enviou seus auxiliares para convocar os líderes de equipe designados.
Ele entregou a cada instrutor os perfis de seus novos alunos, instruindo-os a se dirigirem à academia para formalizar a matrícula de seus pupilos. Os professores recolheram seus arquivos e saíram um a um. Logo, o escritório estava silencioso e espaçoso novamente, com apenas Yui Kurenai permanecendo. Nos últimos anos, sob a orientação dedicada e o treinamento rigoroso de Yan, as habilidades de Kurenai evoluíram muito além de sua trajetória original. Ela não era mais apenas uma jounin especial com uma área de especialização em genjutsu, mas uma jounin completa, cujo domínio das técnicas de ilusão era formidável. Suas habilidades em taijutsu e kenjutsu também apresentaram uma melhora notável. Yan tinha um plano diferente para ela, que não envolvia liderar o esquadrão de Kiba e Shino. Kurenai, a aliança Inu Shikasho sempre foi um pacote completo. Essas 3 famílias permaneceram entre os apoiadores mais firmes do Hokage. Portanto, desejo que você seja mentora do trio Inu Shikasho desta geração. Os clãs Inu Shikasho tinham muitos membros. As crianças escolhidas para representar a nova geração estavam, salvo circunstâncias extraordinárias, quase sempre destinadas à liderança. Seja como futuros anciãos do clã ou como herdeiros do próprio chefe do clã. Talvez o caminho de Ino Yamanaka fosse menos certo, especialmente se ela se casasse fora do clã, mas a honra da designação não era menor. Entendido. Aceitar a mentoria do novo Inu Shikasho foi uma oportunidade significativa, que aprofundaria seus laços e influência dentro da estrutura de poder central da vila. Na linha temporal original, o terceiro Hokage havia atribuído essa prestigiosa responsabilidade ao seu próprio filho, Azuma. Francamente, considerando a atitude anteriormente desleixada, quase diletante, de Azuma em seus anos mais jovens, ele teria sido um péssimo professor sem esse favoritismo paterno. Com as atribuições da academia finalizadas, Yan enviou um mensageiro para convocar Nara Shikaku ao seu escritório. Pouco tempo depois, ouviu-se uma batida na porta. Digitar. Shikaku entrou, fez uma reverência respeitosa e, vendo que a atenção de Yan ainda estava fixa em um documento, assumiu uma postura paciente e esperou em silêncio. Ufa! Um tempo considerável depois, Yan finalmente carimbou o último documento. Colocou-o na pilha de documentos finalizados e esticou os braços acima da cabeça com um suspiro cansado. Finalmente concluído. Esta vila gera um fluxo interminável de tarefas burocráticas. Até mesmo os assuntos mais triviais e insignificantes acabam chegando à mesa do Hokage. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 403. Um leve e quase imperceptível tremor surgiu no canto da boca de Shikaku. Ele optou pela discrição, baixando o olhar para encarar um ponto à sua frente, adotando uma postura de neutralidade distante. Esse não era um assunto que ele pudesse abordar casualmente. Inevitavelmente, o levaria de volta ao terceiro Hokage. O terceiro Hokage mantinha um controle férreo sobre os assuntos da vila, consolidando questões de todos os portes sob sua responsabilidade pessoal para resolvê-las uma a uma. Essa tradição, de muitas maneiras, foi mantida. Shikaku não se atreveu a retomar o assunto da reclamação, pois não tinha certeza se o alvo de Yan era o legado do terceiro Hokage ou se era simplesmente uma queixa cansada sobre uma carga de trabalho excessiva. Baixando as mãos, Yan dirigiu-se a Shikaku, que tinha uma expressão solene. Relaxe. Chamei você aqui hoje apenas para um bate-papo informal, nada de assuntos oficiais. A propósito, você já comeu? Você enviou um agente da Anbu para me convocar, fazendo-me correr para o prédio da administração Hokage em estado de alerta máximo. E agora me diz que é apenas para um bate-papo informal. Não é assunto oficial. Há uma certa frase na ponta da minha língua, e estou em dúvida se é apropriada. O rosto de Shikaku assumiu uma expressão de profundo conflito interno. Ha. Yan riu abertamente, estendeu a mão para dar um tapinha no ombro de Shikaku e fez um gesto para que ele o seguisse. Shikaku ficou completamente sem palavras, mas não havia nada que ele pudesse fazer em relação a Yan. Ele só podia segui-lo enquanto Yan o guiava para fora do prédio da administração. Os dois caminharam em um ritmo tranquilo até as margens do pequeno rio da vila. Parando na beira da água, Yan deu um sinal. Agentes da Anbu materializaram-se e começaram a produzir itens a partir de pergaminhos de armazenamento. Observando-os abrirem com eficiência várias garrafas, potes e uma grande perna de boi recém-marinada, Shikaku sentiu sua pálpebra tremer diversas vezes. Ele está planejando um banquete ao ar livre em grande estilo? Será isso realmente apropriado durante o horário de trabalho? Conselheiro, o senhor faltou ao trabalho ontem e hoje começa o turno assim? Com um suspiro mental, Shikaku foi buscar lenha e acendeu uma fogueira crepitante. Yan colocou a coxa de boi espetada sobre as chamas em um espeto improvisado e começou a cuidar dela. Enquanto pincelava óleo, ele lançou um olhar de soslaio para Shikaku. Pretendo levá-lo comigo até a fronteira amanhã para me encontrar com o Raikage. O que você quer dizer é que é muito provável que a aldeia se envolva, não que participe ativamente de uma guerra. Correto. Conversar com uma mente perspicaz sempre foi eficiente. Uma simples sugestão bastava para que seguissem o raciocínio até a conclusão pretendida, dispensando explicações longas. Deixando o pincel de lado, Yan sentou-se de pernas cruzadas.
O fato de o Raikage ter enviado emissários secretamente à vila neste momento, buscando um encontro comigo, e clandestino ainda por cima, diz muito. É provável que ele esteja de olho em Iwagakure. Dentre as 5 grandes vilas ninja e seus Kage, o Raikage possuía o temperamento mais volátil e a sede de vingança mais implacável. Não fosse por esse desejo profundamente enraizado de vingança, no curso original dos acontecimentos, unir as 5 aldeias teria sido muito mais difícil, pois elas não teriam um líder definitivo. Konoha poderia ter assumido esse papel, mas sua autoridade era insuficiente na época. Se for esse o caso, então a situação é realmente bastante séria. Shikaku franziu a testa com a mente a mil. Yan fez um gesto para que um membro da Anbu assumisse o controle do fogo e continuou. A capacidade de vingança do Raikage é formidável, tão potente quanto a minha. A morte do terceiro Raikage deixou uma adaga permanentemente cravada em seu coração. Se não fossem suas responsabilidades para com sua vila, e se ele tivesse certeza absoluta do sucesso, teria atacado Iwagakure há muito tempo. Na verdade, durante a Terceira Grande Guerra Ninja, uma das principais razões pelas quais Iwagakure encerrou as hostilidades tão rapidamente, além do esgotamento de seus próprios recursos, foi o medo de um ataque de Komogakure. A narrativa oficial de Konoha proclamava que Namikaze Minato, sozinho, semeou o terror no coração de Iwagakure, e que a destruição de uma ponte crucial os forçou a pedir a paz. A realidade, porém, Minato era incomparável, e uma importante ponte de abastecimento foi destruída, mas isso significava que Iwagakure não poderia encontrar uma rota alternativa? Para ser franco, Onoki simplesmente não queria mais lutar, porque o risco de ter sua terra natal invadida era muito grande. Comparada à ameaça representada por Minato ou por uma linha de suprimentos interrompida, Komogakure prestes a atacar diretamente o território da terra a qualquer momento, era uma perspectiva muito mais aterradora. Shikaku assentiu lentamente sem apresentar qualquer objeção. Embora ele e Minato fossem amigos próximos, ele teve que reconhecer que a propaganda da vila e os verdadeiros motivos de Iwagakure para encerrar a guerra eram completamente diferentes. Uma rota bloqueada podia ser contornada. Minato era uma lenda, mas Iwagakure não era composta por fracos. Em comparação, a ameaça de Komogakure era mais existencial. Isso ficou evidente até mesmo nas negociações do pós-guerra. Iwagakure não demonstrou o menor respeito por Konoha, recusando-se a pagar uma única moeda em reparações de guerra. Publicamente, dizia-se que o terceiro Hokage magnanimamente havia renunciado às reparações. Na realidade, Iwagakure simplesmente se recusou a pagar. A renúncia voluntária foi uma medida para salvar as aparências, imposta a Konoha pelas circunstâncias. Atualmente, a situação econômica e de inteligência de Iwagakure está à beira do colapso. Enquanto isso, tomamos medidas preventivas, posicionando forças na fronteira e não deixando nenhuma brecha para Iwagakure. Quando a pressão interna na vila atingir um nível crítico, Onoki e o Conselho de Anciãos de Iwagakure serão forçados a fazer uma escolha: desviar essa pressão para o exterior através da guerra. Dado que atacar o País do Fogo não é uma opção viável, Iwagakure não tem outra escolha a não ser selecionar passivamente um alvo diferente. Então, Conselheiro Sama, o senhor está sugerindo que Iwagakure poderia atacar as nações menores vizinhas? Shikaku pegou um graveto e começou a esboçar um mapa simples no chão, delineando as terras do fogo, da terra e do relâmpago. Ao redor das periferias desses 3 grandes poderes, ele desenhou os contornos aproximados de vários países menores. Se Iwagakure declarar guerra, o País do Fogo será sem dúvida o principal alvo devido à sua imensa riqueza. Um saque bem-sucedido ali poderia resolver as crises imediatas de Iwagakure, mas o País do Fogo é intocável para eles. O País do Relâmpago representa um desafio ainda maior. Isso nos deixa. Os olhos de Shikaku percorreram as nações menores antes de se fixarem em uma delas: a Terra das Cachoeiras. Outras nações menores estavam ou mergulhadas em seu próprio caos, mal sobrevivendo, ou possuíam recursos muito escassos para atender às necessidades de Iwagakure. Portanto, a Terra das Cachoeiras surgiu como a escolha ideal para Iwagakure. Em primeiro lugar, a posição geográfica do país era única e defensável. Em segundo lugar, suas terras eram razoavelmente férteis. Embora não se comparasse à abundância de Konoha, figurava entre as nações menores mais prósperas. O fato de este país ter adquirido uma besta com cauda demonstrava sua considerável riqueza. Mais importante ainda, Takigakure, a Vila da Cachoeira, possuía sua própria besta com cauda. Depois que você decide declarar guerra, quem se importa com as antigas regras do mundo ninja? Você simplesmente luta. Ao saquearem recursos com um pouco de sorte, eles podem até conseguir capturar as 7 caudas e trazê-la de volta para Iwagakure. Yan olhou para o mapa rudimentar gravado na terra e esboçou um leve sorriso. A Terra das Cachoeiras ocupa uma posição especial. Permaneceu intocada pelas 3 grandes guerras ninja. Além disso, o país possui uma população considerável e terras férteis, o que significa que, sem dúvida, acumulou uma riqueza significativa ao longo dos anos de paz. Conquistar a Terra das Cachoeiras poderia apaziguar os conflitos internos em Iwagakure. Mas Shikaku hesitou, o protesto morrendo em seus lábios. As 5 grandes nações não deveriam invadir países menores levianamente. Era um acordo fundamental entre as 5 grandes vilas ninja. Quando sua própria aldeia está prestes a explodir, quem tem tempo para se preocupar com acordos? Yan declarou a fria realidade.
Além disso, se eu fosse Onoki, conquistaria a Terra das Cachoeiras com a velocidade de um raio, esmagaria Takigakure e despojaria o país de todos os seus recursos e riquezas. Contanto que não tentem uma ocupação permanente do território, mesmo que as outras vilas se oponham, a situação não chegará a um ponto irreparável. Ademais, uma vez aliviada a pressão interna da vila, Iwagakure não temerá mais a perspectiva de uma nova guerra. Essa é a estratégia clássica de sustentar a guerra através da própria guerra. Capítulo 404. Portanto, o propósito do Raikage ao me procurar é simples: vingar seu pai e, em segundo lugar, aproveitar a oportunidade para saquear. Se Iwagakure quer prolongar a guerra através de guerras, então devemos aproveitar esta oportunidade para lhes dar um golpe certeiro. Sem um pretexto adequado, nem mesmo o Raikage pode simplesmente declarar guerra a Iwagakure por capricho. Usar a vingança como justificativa é ainda mais improvável. Se essa justificativa fosse válida, Iwagakure e Komogakure já estariam em guerra há muito tempo, sem precisar esperar até agora. Afinal, por mais autoridade que o Raikage possua, Komogakure não é sua ditadura pessoal. Se você quer declarar guerra a Iwagakure, precisa ver se os outros oficiais de alta patente estão dispostos a apoiá-lo. Se ninguém o apoiar, nem mesmo o Raikage, você só poderá ficar de braços cruzados. É uma ideia extremamente perigosa. Shikaku reconheceu que a ideia do Raikage era perigosa, mas também representava uma oportunidade. Uma oportunidade para Komogakure e também para Konoha. Com uma oportunidade dessas diante de você, você se atreveria a fazer sua aposta? A perspectiva de Yan era clara: simplesmente ir em frente e bater nesses desgraçados. Conselheiro Sama, devemos ser cautelosos. O Raikage pode pretender aproveitar o nosso ímpeto, deixando a vila incapaz de se explicar claramente mais tarde. Estou ciente. Portanto, Konoha só pode seguir as ordens, não liderá-las. Já que o Raikage quer nos envolver para lidarmos com Iwagakure juntos, Komogakure precisa demonstrar sinceridade suficiente. Vamos comer alguma coisa primeiro. Yan cortou 2 porções generosas da carne assada e entregou uma a Shikaku. Obrigado, senhor. Shikaku não fez cerimônia. Pegou o prato, usou uma kunai recém-limpa para cortar a carne e começou a comer. O assunto de uma aliança entre as duas aldeias foi deixado de lado. Nem Yan nem Shikaku voltaram a tocar no assunto, preferindo conversar sobre assuntos triviais. Podem ficar tranquilos quanto às habilidades de Kurenai. Confiar a liderança desta geração do Ino Shikasho a ela não apresentará nenhum problema. Ninjas do tipo Genjutsu são as entidades mais temíveis a serem enfrentadas. Ao enfrentar um ninja habilidoso em Genjutsu, você deve permanecer constantemente vigilante, protegendo sua mente a cada segundo para evitar cair em suas ilusões. Comparados a especialistas em Taijutsu, Kinjutsu ou Ninjutsu, os usuários de Genjutsu são os mais raros e difíceis de dominar. Bastava observar os poucos clãs de Genjutsu de Konoha, quase extintos, para compreender o árduo caminho do treinamento de um mestre em Genjutsu. Cada geração se tornava mais fraca que a anterior, reduzindo-se a apenas um punhado de membros, à beira do esquecimento. Qualquer pessoa escolhida pela conselheira Sama é naturalmente confiável. Também acredito que Kurenai pode ensinar bem esses 3 pestinhas. Ao pensar em seu próprio filho, que se parecia tanto com ele e dava tantas dores de cabeça à sua esposa, um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Shikaku. Ele esperava que o menino crescesse logo. Por falar nisso, uma expressão claramente fofoqueira surgiu de repente no rosto de Yan. Ele piscou sugestivamente para Shikaku e disse significativamente: de acordo com os relatórios da Anbu, houve uma grande confusão em sua residência anteontem à noite. Parece que alguém foi ouvido implorando em voz alta: querido, eu estava errado, no meio da noite. Isso é verdade? O sorriso no rosto de Shikaku congelou instantaneamente. Sua tez rapidamente ficou vermelha como um tomate. Esquecendo completamente a carne, ele se levantou de um salto, cuspindo em sua agitação. Que patife está espalhando tamanha bobagem? Desde quando Nara Shikaku é um homem que teme a própria esposa? Independentemente de se ajoelhar ou não num tanque de lavar roupa em casa, ele tinha que manter a sua dignidade em público. Conselheiro Sama, quem fez este relatório? Preciso conversar com essa pessoa. Que ultraje! Espalhar informações falsas assim. Shikaku ficou cada vez mais agitado enquanto falava, seus gestos descontrolados. Sob o olhar penetrante de Yan, que claramente dizia: você realmente acha que eu acredito nisso? Seu rosto, já vermelho, ficou ainda mais roxo, numa tonalidade alarmante. Ha 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 ha. Após se conter por um instante, Yan não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. Quem diria que Nara Shikaku, o líder do corpo Jounin de Konoha, o grande estrategista da vila, era secretamente dominado pela esposa? Isso não era mera invenção da Anbu. A perturbação na residência dos Shikaku na noite retrasada tinha sido bastante notável, levando os Anbu de patrulha a incluí-la em seu relatório. E agora, isso atingiu em cheio o ponto fraco de Shikaku. Independentemente da dinâmica de poder doméstica, nenhum homem estava disposto a admitir publicamente ter medo de sua esposa. Dane-se tudo, eu vou descobrir quem você é. Shikaku estava furioso, mas não ousava direcionar sua raiva a Yan. Sua ira teria que se concentrar no infeliz agente da Anbu que patrulhava perto de sua casa naquela noite. Espere um minuto. De repente, uma possibilidade horrível surgiu na mente de Shikaku. E se a história de que ele tinha medo da esposa, de que gritava de dor com as correções dela?
já tivesse circulado nas fileiras da Anbu e agora estivesse começando a vazar para o mundo exterior. Isto é mal. Muito mal. Se isso vazasse, como ele poderia mostrar a cara de novo? Conselheiro Sama, tenho assuntos urgentes a tratar. Preciso me retirar. Dominado por esse pensamento aterrador, Shikaku não conseguiu mais ficar sentado. Ele precisava cortar o mal pela raiz imediatamente. Uma vez que a história se espalhasse, a humilhação seria imensa. Toda Konoha, talvez até mesmo todo o mundo ninja, saberia que Nara Shikaku estava apavorado com sua esposa, uivando no meio da noite por causa de suas punições. Se chegasse a esse ponto, seria uma sentença de morte social para Nara Shikaku. Imagine só, no meio de uma discussão séria, a outra pessoa pergunta de repente, Shikaku, é verdade que você estava gritando a plenos pulmões depois que sua esposa te bateu no meio da noite? Só de pensar numa situação dessas já dava vontade de entrar em colapso. Os amigos mais próximos talvez rissem um pouco, mas e se acontecesse no campo de batalha, com os inimigos zombando dele? Droga, vou estrangular cada um de vocês. Sem esperar pela demissão formal de Yan, Nara Shikaku desapareceu de vista com a intenção de minimizar os danos. Por trás dele, ele podia ouvir o riso de Yan, mal contido, ecoando. Shikaku quase tropeçou e se chocou contra uma árvore em sua pressa. Na verdade, se Shikaku tivesse corrido um pouco mais devagar, Yan teria lhe dito que a informação já havia sido suprimida. Ninguém ousou divulgá-la, ele podia ficar tranquilo. Embora dessa vez tudo estivesse resolvido, da próxima ele estaria sozinho. Infelizmente, Shikaku fugiu rápido demais. Yan não teve chance de dizer nada. Bom, deixe-o correr um pouco por aí. Após um bom tempo, quando seu riso finalmente cessou, Yan terminou sua porção de carne. Ele guardou um pouco da carne restante para mais tarde e distribuiu o resto como recompensa aos membros da Anbu. Entretanto, no quartel-general da Anbu, quem foi? Quem relatou ao conselheiro Sama o incidente em que fui espancado pela minha esposa e gritei no meio da noite? Após invadir o quartel-general da Anbu, Nara Shikaku convocou todos os agentes presentes no escritório principal para interrogatório. Para seu total espanto, deparou-se com uma sala cheia de membros da Anbu olhando para ele com espanto de olhos arregalados, como se tivessem acabado de descobrir algum segredo monumental. Ou não. Essa reação fez Shikaku perceber que acabará de cometer um erro monumental, porque Yan provavelmente havia ordenado que o assunto fosse mantido em sigilo, proibido de gerar fofocas. Mencioná-lo antes era apenas para provocá-lo. Mas em seu pânico e raiva, Shikaku correu direto para o quartel-general da Anbu. E agora, o próprio incidente que havia sido mantido em segredo com sucesso era de conhecimento geral entre todo o contingente da Anbu presente. O segredo havia sido revelado. Capítulo 405. Perfeito. O que deveria ser uma informação confidencial tornou-se, em um instante, de conhecimento geral. O que mais frustrava Nara Shikaku era sua incapacidade de ordenar que toda a força Anbu mantivesse segredo, pois ele não tinha autoridade para fazê-lo. Invadir o quartel-general da Anbu já era ultrapassar seus limites. Exigir que todos os membros da Anbu mantivessem segredo. Esse não era um poder conferido ao capitão do corpo Jounin. Caramba! Cavei um buraco e pulei dentro dele. Assim que a realidade da situação se tornou clara para ele, o coração de Shikaku despencou direto para o abismo. A notícia de que Nara Shikaku havia corrido para o quartel-general da Anbu foi prontamente transmitida a Yan. Yan estava novamente se dobrando de tanto rir. O homem estava claramente à beira de um ataque de nervos. No entanto, poucos homens conseguiriam aceitar a ideia de serem conhecidos por todos como alguém aterrorizado pela própria esposa, uivando no meio da noite por causa de uma surra. Um pouco de diversão interna não faz mal, instruiu Yan aos Anbu responsáveis pela reportagem. Digam a todos para não espalharem isso fora das nossas fileiras. Caso contrário, pode causar sérios problemas para Shikaku. Embora algumas pessoas em certos círculos já estivessem cientes da situação doméstica de Nara Shikaku e apenas rissem com isso. Se a notícia vazasse para a população geral da vila, deixaria de ser um assunto trivial. Nara Shikaku acharia impossível evitar a notoriedade. Dispensando o agente Anbu com um gesto de mão, Yan pegou o restante da carne assada e dirigiu-se ao prédio da administração Okage. No instante em que abriu a porta, 3 pares de olhos se fixaram imediatamente nele, ou, mais precisamente, no pacote de carne assada que ele tinha na mão. Carne assada na hora. O sabor é muito bom. Embalei um pouco para você. O resto foi dividido entre os Anbu. Yan colocou a sacola sobre a mesa. Tsunade a abriu com avidez, lançando-lhe um olhar que dizia: você ainda tem um pingo de consciência? Antes de acenar para Shizune e Izumi. Venham, vocês duas comam um pouco. Tem um cheiro maravilhoso. Está bom, disse Tsunade após algumas mordidas, parecendo completamente satisfeita. Então, quem você pretende levar até a fronteira para conhecer o Raikage? 2 guardas e um estrategista devem ser suficientes. Yan respondeu sem hesitar. Era apenas uma reunião secreta. Não havia necessidade de uma grande comitiva. Um pequeno grupo era suficiente, pois muitas pessoas aumentavam o risco de serem descobertas. Os 2 guardas quase não precisavam de nomes. Sempre que Yan deixava Konoha, Shizui e Itachi se tornavam sua dupla inseparável de guardiões. Quanto ao estrategista, Nara Shikaku era a escolha ideal. Claro, sua presença seria em grande parte simbólica, Yan não precisava dele para aconselhamento. O principal motivo para trazer Shikaku era para o benefício do Raikage. Você não vai levar nenhum membro da Anbu.
Perguntou Tsunade, parando com a mão no meio do caminho até a boca. Shizune e Izumi também o olharam curiosas. Para operações normais, ter Anbu presente pode de fato ajudar a resolver problemas menores. Mas para uma reunião secreta é melhor dispensá-los. Quanto menos pessoas, melhor. Yan havia considerado cuidadosamente a composição de seu grupo. No fim, decidiu não incluir nenhum Anbu. Quanto à sua segurança pessoal, a menos que Uchiha Madara fizesse uma aparição repentina, ele não acreditava que alguém no mundo ninja pudesse detê-lo. Nem mesmo se Nagato aparecesse com os 6 caminhos de Pen. Nessas circunstâncias, viajar leve era preferível a desfilar com um grande grupo. Para ser franco, se surgisse algum problema, não estava totalmente claro quem protegeria quem. Assim, o grupo final que acompanhou Yan até a fronteira para o encontro secreto com Raikage era composto apenas por Shizui, Yan e Shikaku. Além deles, estavam também Mabui e Samui, as duas kunoichi que residiam em Konoha. Ao amanhecer, quando o céu ainda estava escuro, Yan liderou seu pequeno grupo para fora da vila. Você apanhou depois de chegar em casa ontem à noite? Na estrada, ao notar as olheiras de Shikaku e seu semblante um tanto abatido, Yan deduziu que o homem havia dormido mal ou sequer dormido. O motivo de sua falta de descanso era bastante óbvio. Impossível. Como um pato em água fervente morto, mas com o bico duro, e Shikaku enrijeceu o pescoço e retrucou teimosamente. Eu estava apenas refletindo sobre algumas coisas ontem à noite, então meu sono não foi dos melhores, só isso. É mesmo? Acredito nisso tanto quanto acredito que porcos podem voar. Dado o temperamento submisso de Nara Shikaku, era muito provável que ele tivesse confessado o incidente de ontem à esposa na noite anterior, e então, o resultado não foi nada agradável. Afinal, se a notícia se espalhasse, não apenas refletiria mal sobre Shikaku, sua esposa também enfrentaria uma reação negativa significativa. As pessoas começariam a pensar que ele havia se casado com uma megera feroz e espancadora. Levou uma surra depois de chegar em casa? Shizui e Itachi, caminhando silenciosamente atrás, trocaram um olhar. Yan balançou a cabeça levemente, quase imperceptivelmente. Perto dali, Mabui e Samui também tentavam, discretamente, adivinhar o assunto da conversa entre Yan e Shikaku. Ao ver a expressão de total descrença de Yan, Shikaku ficou sem jeito. Felizmente, Yan o acalmou prontamente. Tudo bem, eu não disse nada. Veja só como você está ficando irritado. Aliás, ontem eu repassei ordens para todo o pessoal da Anbu. Este assunto deve permanecer em segredo, não deve ser divulgado. Caso contrário, Enquanto falava, Itachi mais uma vez se esforçou para conter o riso. No mundo ninja, muitos homens eram conhecidos por temer suas esposas. Às vezes, isso se originava do amor, tornando-se mandados de bom grado para satisfazer suas esposas. Outras vezes, era porque a força da esposa era genuinamente formidável. Alguns homens sequer conseguiam vencer uma luta contra suas próprias esposas. Existe um acordo tão bom assim? O rosto de Shikaku iluminou-se de alívio. Mas rapidamente, ao perceber o que estava acontecendo, seu sorriso congelou. Seu olhar para Yan tornou-se um tanto reprovador. Conselheiro Sama, se o senhor emitiu tal ordem, por que não enviou alguém para me informar? O senhor tem ideia do quanto eu sofri ontem à noite? Fui repreendido pela minha esposa durante metade da noite. Veja só essas olheiras. Se a informação não pudesse vazar, significava que apenas os Zanbu sabiam. Embora ser alvo de risos do Zanbu ainda fosse constrangedor, era muito melhor do que ser alvo de risos de toda a vila. Shikaku conseguia distinguir claramente a gravidade da situação. No local previamente combinado na fronteira do País do Fogo, o quarto Raikage a aguardava há algum tempo. Ele optara por chegar cedo. Além de demonstrar sua sinceridade, sua chegada antecipada também servia a um propósito de reconhecimento, para evitar emboscadas ou armadilhas. Embora fosse improvável que Konoha tentasse sabotá-lo naquele momento, a não podia confiar sua segurança a meras possibilidades. Precauções necessárias eram inegociáveis, especialmente ali, na fronteira do País do Fogo. Se algo desse errado durante o encontro, Yan poderia recuar para o País do Fogo a qualquer instante, ou até mesmo liderar um contingente de ninjas em perseguição. Era conhecido por seu temperamento explosivo e um certo grau de arrogância. Mas por mais orgulhoso que fosse, jamais se atreveria a afirmar ser mais forte que seu pai, o terceiro Raikage. Mesmo um gigante como o terceiro Raikage fora derrotado e morto por dezenas de milhares de ninjas de Wagakure. Que chance ele tinha? Além disso, se Konoha realmente quisesse eliminá-lo, não precisaria mobilizar dezenas de milhares. Alguns poucos membros da elite seriam suficientes. Assim como Yan, a não trouxera uma grande comitiva. Ele estava acompanhado apenas por 2 esquadrões de sua guarda pessoal. Não havia sinal de nenhuma equipe Anbu de Komogakure, embora fosse possível que estivessem posicionadas a uma distância maior. Ao se aproximarem da fronteira, Shikaku pareceu querer dizer algo. Senhor, eu... Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.